Telefone 3812-9550. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Boa noite, tudo bem com vocês? É um privilégio retornarmos aqui aos estúdios da TV Jaguari para mais um programa especial, programa extraordinário, este programa que já temos apresentado aqui com vocês desde abril de 2010, o programa Conexão com Jesus. Hoje nós vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus, a salvação pela graça. E em todo esse tempo tem sido muitos e muitos programas, e única e tão somente nós estudamos este livro, a Palavra de Deus, que tem aberto a mensagem de Deus para os corações. Teve um ou outro momento que nós estivemos no período de cirurgia, períodos de férias, mas a maioria dos dias, das terças-feiras, estamos aqui com vocês, com este programa extraordinário. Louvado seja Deus por podermos estar aqui. Agradecemos a Deus pelo privilégio, a TV Jaguari pelo espaço que nos concede e ao Júnior que bondosamente tem nos ajudado aí na técnica para que este programa chegue até você. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. Na cidade de Cosmópolis nós estamos em 4 locais. Na Cidade Alta, na rua Antônio Perucci, número 216, ou melhor, na Cidade Alta, na rua Luiz Vaz de Camões, número 369. Na Vila Nova, estamos na rua Antônio Perucci, 216. No Parque Ester, estamos na rua Ponciano Tonucci, número 258. E lá no Laranjeiras, estamos na rua Camilo Stuck, número 96. Em Paulínia, estamos na Rua dos Estados, ali na Vila Presidente Médici, número 352. No João Aranha, estamos na rua Saturnino de Brito, 578.
E no Cooperlotes estamos na rua Viviane Cristina Clemente Teles, antiga Rua 6, número 236. Você e sua família são bem-vindos aos nossos cultos, que acontecem sempre aos sábados pela manhã às 9 horas, aos domingos e quartas-feiras às 20 horas. Você e sua família são bem-vindos entre nós. Vamos fechar os olhos para o estudo desta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua bênção e pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua santa palavra. Humildemente pedimos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os Teus santos e bons anjos também. Abençoa-nos no estudo da Tua santa palavra, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre o tema salvação pela graça. Meu prezado amigo, o texto bíblico é muito claro. Eu quero convidá-lo a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 6, verso de número 4. Os Salmos são uma coleção de cânticos, todos eles inspirados pelo Deus e Espírito Santo, e a maioria é de composição de Davi. E o verso de número 4 diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Alguns, desconhecendo o ensino bíblico e a teologia bíblica, afirmam assim: no Antigo Testamento a salvação era alcançada através da lei, no Novo Testamento a salvação é alcançada através da graça. Estão completamente enganados, meus queridos amigos. A Bíblia não ensina nada disso. Todas as pessoas que viveram antes de Jesus foram salvas pela graça de Deus. Todas as pessoas que viveram na época de Jesus também foram salvas pela graça de Deus. E as pessoas que vivemos depois de Jesus também somos salvos pela graça de Deus. Nós não temos méritos nenhum em nós mesmos. Não existe nada em nós mesmos que seja capaz de nos atribuir a salvação. A salvação é um favor de Deus, é um dom da graça de Deus. É um dom imerecido que Deus deu a nós. Mas sempre, em todas as épocas, a salvação foi pela graça. Atos 15, verso 11. Lemos o texto de Salmos. Se você quiser conferir na tua Bíblia, não vamos ler todos os textos. Gênesis 6, verso 8, Gênesis 15, 6, Salmo 13, verso 5 e Salmo 86, verso 15. Novo Testamento, Atos 15, verso 11, Efésios 2, 8, Romanos 3, 24, 1 João 3, 5, 1 São João 5, 11 e 12. Nós vamos ler apenas o texto de Atos, capítulo 15, verso 11, para que você possa entender. E o texto bíblico diz assim: Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Os que viveram antes desta época, que já era depois de Jesus, aqui na descrição de Atos. Atos foi escrito, são os Atos dos Apóstolos, após o momento em que Jesus subiu para o céu, e Atos capítulo 1 descreve o momento de Jesus voltando para o céu, e o Espírito Santo usou poderosamente aqueles que compunham aquele núcleo da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora eles saíram com ímpeto, dirigidos e orientados pelo Deus Espírito Santo para cumprirem a obra da anunciação do Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua graça. E aqui está muito claro, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Meu prezado, meu querido amigo, agora nós vamos ao livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 8, e nós vamos ver o que Jesus fez para que eu e você pudéssemos receber esta graça maravilhosa. E o texto bíblico diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Filho de Deus veio e deu a vida por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Única e tão somente pela graça de Deus, nós temos o privilégio a recebermos a salvação. Jesus morreu por você, meu prezado amigo. Jesus morreu por mim. E quando nós vamos ao texto bíblico do Evangelho de São João, no capítulo 14, o verso de número 6, Jesus Cristo, esse Jesus maravilhoso,
que morreu por você, que morreu por mim, ele diz assim, é uma resposta que Jesus deu, e Jesus claramente fala, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu querido amigo, meu querido irmão, é desnecessário eu falar para você, que não existe nenhum caminho que conduz para o céu a não ser Jesus, nós já falamos isso, mas de repente é até bom nós repetirmos isto, a repetição faz bem, é uma impossibilidade de qualquer ser humano, de qualquer um de nós, ou de qualquer anjo, mesmo dos anjos que nunca pecaram, de nos salvar. Nós somos salvos única e tão somente pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, pela aceitação de Jesus como Senhor da nossa vida. Somos salvos quando nós permitimos que o Deus Espírito Santo oriente o caminho que nós devemos seguir, e então trilhamos pelo caminho chamado Jesus Cristo e podemos chegar ao céu. E só assim nós chegaremos ao céu. Todas essas portinholas que inventaram para o céu e dão nomes para as portas, é um engano de Satanás, meu prezado amigo. Não tem nenhuma porta que conduz para o céu, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidá-lo agora a voltar à palavra de Deus. E nós vamos agora ao livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Alguns passos para nós chegarmos à salvação. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dos passos importantes para alcançarmos a salvação, meu prezado amigo, é a confissão. Mas para que nós possamos confessar a Deus os nossos pecados, nós precisamos crer em Deus e precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E além de crermos e aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o livro de Atos, no capítulo 3, verso 19, nos aconselha seguramente um outro passo que precisamos dar. E o texto bíblico diz assim, Atos 3, verso 19, você pode conferir na tua Bíblia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Primeiro nós devemos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecermos que nós temos pecados, nos arrependermos, e então nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Só Deus pode perdoar. Pelo amor de Deus, meu prezado e querido amigo, você não deve confessar o seu pecado a ninguém, a nenhum ser humano sobre a terra tem poder para perdoar pecados. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Entre no teu quarto, se ajoelhe e peça perdão a Deus e peça que Deus te perdoe. E Deus vai te perdoar pela tua graça quando você o faz de coração. Mas nós também precisamos seguir os passos de Jesus. E eu quero convidá-lo agora a ir ao livro de Mateus, capítulo 19, os versos 16 e o verso 16 e o verso 17. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas do que é bom? Bom só existe um. Bom só existe um, é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus então fala para ele, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Você quer receber a salvação? É a ordem de Jesus aqui, guarda os mandamentos de Deus, descritos no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Ali estão os 10 mandamentos descritos claramente. 10 mandamentos que chamam a minha e a tua atenção para as ordens de Deus. Esses 10 mandamentos são mandamentos claros, simples, inequívocos, e que não precisam de nenhuma explicação. Pela graça de Deus, o Espírito Santo de Deus os explica por si mesmos,
O primeiro mandamento apresenta a verdade que não tem outro Deus além de Deus, meu prezado amigo. Só o Deus do céu é o Deus. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nenhuma imagem. Isso é mandamento de Deus. O terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Existem pessoas que não cochilam em usar o nome de Deus em piadas, em brincadeiras, em músicas. Isso é uma agressão ao nome de Deus, meu prezado amigo. Deus está dizendo, o nome de Deus não pode ser dito em vão. Quarto mandamento, verso 8 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Tudo está incluído aqui, olha. Você não deve trabalhar, o teu filho não deve, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o teu animal, o forasteiro, ninguém. Você e a sua esposa, vocês devem saber que o sábado é um dia de adoração a Deus. É o único dos mandamentos que apresenta a Deus como Deus Criador, meu prezado amigo. Quando você separa o sábado para Deus, você está reconhecendo que Deus é o teu Deus Criador. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe precisam ser honrados. Eu não tenho nem pai nem mãe mais. Meu paizinho querido descansou no Senhor e Salvador Jesus Cristo no ano de 1995. Naquele ano que eu me formava em teologia no seminário adventista. Meu querido pai me ensinou os caminhos de Deus, mas não chegou a me ver formado pastor. Minha querida mãe viu, mas a minha querida mãe descansou no Senhor e Salvador Jesus Cristo no ano de 2005. Meu prezado amigo, já faz muito tempo que eu perdi meu pai e um outro tempo que eu perdi a minha mãe. E que falta que faz os pais. Se eu falo para alguém agora que ainda tem pai e mãe, ame seu pai, ame sua mãe. Eles são instrumentos que Deus colocou para cuidar de você. São um presente de Deus. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não diga falso testemunho contra o teu próximo. Não invente nada, fale só a verdade. E o 10º mandamento, o verso de número 17, você não pode cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do próximo, o carro do próximo, nada do teu próximo, é dele. Meu prezado amigo, estes são os passos de Jesus. E você também precisa ser batizado. O Evangelho diz, no livro de São Marcos, no capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo. E você pode conferir aí na tua Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, logicamente, não vai ser batizado. E então será condenado. E o livro de Mateus, capítulo 24, verso de número 13, fala um outro passo extraordinário que você precisa seguir também. O texto bíblico diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere nos caminhos de Deus, meu prezado amigo. Seja perseverante e continue praticando as bênçãos que Deus espera que você pratique no seu santo livro. Entenda, meu querido amigo, meu prezado irmão, embora alguns possam dizer que nós, os adventistas do 7º dia, ensinamos que somos salvos pela lei, isso é uma mentira. Nós não ensinamos isso, nunca ensinamos isso. Nós, os adventistas do 7º dia, e eu vou ler o que está no Nisto Cremos, na página 168, é um livro denominacional, no que nós, os adventistas do 7º dia, cremos, em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado.
Por meio do Espírito nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei do amor em nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Nós, os adventistas do sétimo dia, cremos nisso. Está no livro Nisto Cremos, página 168. Onde que está escrito aqui que nós cremos que a salvação é pela lei? Em lugar nenhum. A salvação é pela graça de Deus. Mas a graça de Deus não nos dá permissão para sairmos por aí transgredindo os mandamentos de Deus. A graça de Deus não nos dá permissão para fazermos nada diferente daquela vida santa, justa e boa que Deus nos orientou. E o mundo evangélico, mesmo o mundo evangélico de nossos dias, o mundo protestante, a Igreja de Roma, mesmo os pentecostais e os neopentecostais, eles não pregam contra a lei de Deus. Eles pregam especificamente contra o Santo Sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Todos sabem que a lei de Deus precisa ser guardada, mas eles arrebentam com a lei de Deus, retirando dela o quarto mandamento. E é o único dos mandamentos que apresenta a Deus como Criador, meu prezado amigo. O Santo Sábado é uma marca clara daqueles que temem, amam, seguem a Deus e o reconhecem como seu Criador. Pelo amor de Deus, meu prezado amigo, reconheça a Jesus como teu Salvador, assim como eu reconheço como o meu. Reconheça que esse Jesus quer te salvar do pecado, quer te livrar das dificuldades desse mundo e quer te dar a vida eterna. Mas você não pode ficar indo contra os ensinos de Deus. Aceite Jesus como teu Salvador. Obedeça aos seus mandamentos. Ande dirigido e orientado pelo Deus e Espírito Santo. E quando Jesus voltar, pela graça de Deus, possamos estar prontos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos humildemente, te pedimos. A este amigo, amiga que está vendo e ouvindo o programa, aqueles que ainda ouvirão. E ao Pai, que pela Tua graça possamos aceitar os Teus santos ensinos e marcharmos felizes para o céu. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os Teus santos e bons anjos. Oramos em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.